Até dia 16, portanto mais 3 dias, em concreto, no Espaço Oficinas de Aljustrel pode ver a exposição Fantasmas, 17 fotografias de Carlos Filipe, natural de Aljustrel, mas que desde há alguns anos vive em Portimão. Fantasmas é o resultado de um trabalho de compilação de momentos que surgiram espontaneamente no seio de outros trabalhos fotográficos, onde as personagens convidadas revelam as preocupações numa tentativa de as exorcizar. A jornalista Ana Laura entrevistou Carlos Filipe, uma conversa onde é revelada a forma como este fotógrafo conseguiu chegar aos medos das pessoas. Fantasmas é o nome da quarta exposição individual do fotógrafo Carlos Filipe, de 30 anos. Natural de Aljustrel, onde viveu até há 7 anos atrás, Carlos Filipe reside atualmente em Portimão. Passou pelo teatro e também pela informática e começou a fotografar em 2002. E há 3 anos que faz fotografia de uma forma profissional. Prefere trabalhar com suporte digital e tanto faz fotografia a cor como a preto e branco. Já pertenceu à United Photo Press, desenvolveu um site que é carlosfilipe.com e atualmente podemos conhecer o seu último trabalho precisamente em Aljustrel, onde é natural, no espaço Oficinas, Formação e Animação Cultural, uma exposição que pode ver então até dia 16 de março. Uma exposição intitulada Fantasmas, com 19 imagens em formato A2. Carlos Filipe, bem-vindo ao Portugal em Direto. Esta conversa está a ter lugar no Museu de Portimão, um local onde vem várias vezes. Sim, eu gosto bastante do Museu de Portimão porque, além das exposições que são sempre extremamente interessantes de conhecer, a própria estrutura do edifício transmite muita calma porque é muito minimalista, serve para nós podermos ir passear um pouco, serve para trazer um livro, para pensar, exatamente. É muito agradável. E é muito sobre o pensar que as suas fotografias transmitem, não é? Exatamente. Acho que sempre o meu ponto de partida é fazer as pessoas pensar sobre alguma coisa. O último trabalho chama-se Fantasmas. Eu escolhi o título Fantasmas porque eu penso que todos nós temos fantasmas dentro de nós. Eu sempre vivi muito bem com os meus, resolvi exorcizá-los ultimamente. E uma vez que, por assim dizer, tratei de mim, resolvi também exorcizar um pouco as pessoas que eu ia conhecendo e mesmo outras pessoas que foram surgindo na minha vida, tentar descobrir os fantasmas interiores de cada um e extraí-los para fotografias. Na exposição há vários modelos, não é, que vestem personagens, são pessoas que são pessoas conhecidas, que o Carlos vai conhecer, mas são também desconhecidos. Exatamente. Como é que vai ao fantasma de cada um? É o seguinte, as pessoas que eu conheço facilmente consigo descobrir os fantasmas, porque são pessoas com quem eu convivo diariamente ou que conheci através de outros trabalhos. Quem eu não conheço, normalmente são pessoas que me contactam para efetuar algum trabalho fotográfico ou para um pedido de informação e com as quais eu vou conversando e aos poucos, no meio dessa conversa, surgem sempre alguns temas que me levam por assim dizer, a interessar-me um pouco sobre o interior dessa pessoa, ou porque a pessoa revela ser muito insegura e eu, como sou um curioso por natureza, fico sempre um pouco curioso para saber o que é que leva aquela pessoa a ser dessa forma, porque a pessoa ou fala muito baixo ou revela-se muito introvertida. Como é que isso se revela numa fotografia? Através do obturador, como é que consegue captar esse silêncio, por exemplo, da pessoa? Cada pessoa é totalmente diferente e sempre que eu fotografo alguém, por muito que eu pense que já conheço muito sobre como interagir com a pessoa para a fotografar, é impossível e não é verdade, porque cada pessoa traz para o meu estúdio um estado de espírito totalmente diferente. Há um estúdio prévio antes de pegar na máquina? Eu conheço a pessoa, como eu disse, através de outros trabalhos, porque a pessoa quer fazer uma sessão fotográfica mesmo para si, às vezes não tem um intuito comercial, é só mesmo que quer fazer umas fotografias para elevar a sua autoestima. E então, enquanto fazemos esse trabalho, eu vou conhecendo a pessoa para tornar a pessoa também um pouco mais à vontade, porque a pessoa normalmente nunca me tinha visto antes, houve apenas um mero contacto informático ou telefónico, e depois de eu conhecer um pouco a pessoa, eu acabo por personalizar um pouco o meu estúdio para que essa pessoa se sinta à vontade. Eu escolho músicas que a pessoa goste, tenho um pouco atenção à iluminação que vou utilizar, porque se for uma pessoa, por exemplo, muito introvertida, se eu utilizar luzes muito brancas, a pessoa vai-se ainda fechar muito mais, e tento que a pessoa se sinta um pouco à vontade, que se sinta mais à vontade para poder também se soltar um pouco, porque o trabalho de fantasmas envolve muito a pessoa se entregar a isso, ou seja, eu falo com a pessoa sobre várias coisas, ou seja, tento rodear um pouco o assunto para não ir diretamente àquilo que me interessa. Às vezes utilizo até os meus exemplos pessoais da minha vida para a pessoa saber que não é a única a ter esse problema
e quando a pessoa dá por si já me está a contar um pouco aquilo que a aflige. Exatamente. Nestas 19 imagens, o que é que nós podemos ver em cada uma? Há o medo, há a morte? Há um pouco de tudo. Posso lhe dizer que existe o domínio do homem sobre a mulher, existe o sofrimento que nós às vezes nos entregamos porque gostamos de alguém, essa pessoa trata-nos excessivamente mal, existe o medo da morte. É uma exposição sombria, Carlos. Qualquer pessoa pode ir ver, ou por exemplo, as pessoas mais pequenininhas. Eu não colocaria um entrave mesmo às crianças, desde que sejam acompanhadas por adultos, até porque alguns dos meus modelos são crianças. Eu utilizei algumas crianças, com a devida autorização dos pais, para fazer alguns trabalhos, como, por exemplo, trabalhar um dos fantasmas, não de alguém, mas um dos fantasmas que eu vejo hoje em dia é a agressividade crescente das crianças, que as crianças estão cada vez mais agressivas. Eu convidei uma menina de 6 anos a posar para mim envolta em sangue, o que seria supostamente sangue, para retratar a psicopatia das crianças. As crianças estão a crescer de uma forma assustadora, muito agressiva, os miúdos são muito agressivos. E como professor primário? E como professor primário, exatamente, preocupa-me bastante, porque eu convivo muito com eles e falo muito com eles. Acabo por retratar um pouco também o medo que as crianças têm e espero que os pais cheguem lá e também abram um pouco os olhos e dizer, o meu filho talvez tenha... E o pai não desgostou da fotografia que quando Não, os pais adoraram as fotografias, tanto a da criança com o sangue, a mãe adorou. E orgulha-se da filha ter entrado nesse projeto. Apesar de ser, personagem? Sim, apesar de ser uma fotografia talvez das mais chocantes que eu tenho inúmeras críticas a esse trabalho, algumas mais agradáveis, outras muito menos desagradáveis, mas o que me interessa é que as pessoas pensem um pouco sobre isso. Falo também sobre aquelas pessoas muito introvertidas, que eu fotografei um rapaz que é extremamente introvertido, que vive uma situação familiar muito desagradável, com quem eu conversei bastantes vezes, e foi um trabalho muito interessante porque eu vi um rapaz muito introvertido que a fotografar foi muito difícil, e vamos descobrir em ti essa pessoa que tu tens aí dentro, que eu sei que tu tens alguém muito diferente, e resultou um trabalho em que o rapaz encarnou um monstro não um monstro como nós conhecemos, mas um monstro que ele tinha aí dentro, que é aquele monstro que o faz gritar, porque é um miúdo que tem um grave problema familiar em casa, com os pais, divórcio dos pais, a ausência da mãe, e a fotografia tornou-se o monstro em mim. Estes são alguns exemplos de fotografias que nós podemos ver na Oficinas em Aljustrel, mas o Carlos também entra às vezes como modelo. Eu comecei um pouco a minha carreira a utilizar-me a mim próprio como modelo. Eu optei por me fotografar porque eu tinha algumas ideias, mas como as ideias, algumas delas eram bastante diferentes do que as pessoas estão habituadas, eu optei por fazê-las com o meu próprio corpo, porque eu não necessitava de se expor ao mundo, de mostrar aquilo que eu sentia, e nada melhor do que eu próprio a encarnar a minha própria ideia para o trabalho funcionar, e o Fantasmas não é exceção. Aliás, a capa do portfólio da exposição é o Carlos. Exatamente. Com um fantasma que Exatamente. o atormenta. É o meu fantasma, exatamente. São imagens fundamentalmente a preto e branco, a cor. Qual é a mancha gráfica quando se entra na sala de oficinas? Quando se visita o espaço das oficinas, acaba por se encontrar um pouco de tudo. Assim como Fantasmas é um tema muito complexo, eu optei por jogar tanto com a cor como com o preto e branco. Tenho uma parte que é sensivelmente só a preto e branco, dramatismo, em que envolve violência, envolve a fome que as crianças passam, a violência que as pessoas se submetem. Na sala comum existe um pouco de tudo, porque quando é para expor fantasmas nós não olhamos muito à cor, porque há fantasmas vermelhos, há fantasmas brancos, há fantasmas escuros. E aí podemos dizer que entra um bocadinho a sua habilidade com o Photoshop também? Sim. Eu não sou muito adepto do Photoshop a nível de alterar as pessoas, não gosto muito de retocar as pessoas, não. Eu gosto muito de rugas, gosto muito de linhas, gosto que as pessoas mostrem. Utiliza mais como puxar uma cor? Sim, exatamente. Ou então de sujar mais o fundo, porque às vezes não é possível recriar o fundo como eu necessitava para criar o dramatismo, e aí eu utilizo o Photoshop para sujar o fundo. Para sublinhar uma ideia. Exatamente. Não para modificar o modelo ou a situação. Não, nunca. Em carteira já há mais algum projeto?
Em carteira já existem inúmeros projetos. Quero agora fazer um trabalho centrado nos retratos, mas nos retratos inundados em pecado, ou seja, várias pessoas que eu estou a convidar para retratarem pecados, nomeadamente pecados do dia-a-dia, ou seja, a má língua que as pessoas têm, o lado voyeur que cada um de nós temos, de estarmos sempre a olhar um pouco para o que as outras pessoas fazem. Carlos, vamos só lembrar o site onde as pessoas podem conhecer algum do seu trabalho. Podem visitar o meu site, que é www.carlosfilipe.com. No YouTube podem também encontrar, além das minhas fotografias, várias entrevistas e também o making of da maior parte dos meus trabalhos, ou seja, para aquelas pessoas um pouco mais curiosas, podem, além da fotografia, conhecer como foi feito o trabalho, como foi feita a maquilhagem, um pouco sobre o que se passa por detrás da minha máquina fotográfica. Convido desde já todos a visitar. Carlos Filipe, muito obrigada. A conversa com a jornalista Ana Laura. Carlos Filipe, que tem por estes dias e até próximo dia 16, quarta-feira, no Espaço Oficinas em Aljustrel, a exposição Fantasmas, 17 fotografias deste natural de Aljustrel, mas que vive desde há alguns anos em Portimão. Foi lá em Portimão, no Museu Municipal, que a jornalista Ana Laura conversou com este artista que tem estas fotografias que pode ver na exposição em Aljustrel, no Espaço Oficinas de Formação e Animação Cultural, mas caso pretenda acompanhar a obra deste criador sem poder deslocar-se às oficinas de Aljustrel, pode sempre procurar justamente na internet, nos vários gestos dos